Vamos começar falando do Galo, porque o dia está muito movimentado. Afinal de contas, amanhã o Atlético se prepara para a votação mais importante da sua história. Começo dando boa noite ao meu parça, Everton Guimarães. Tudo bem, HG? Boa noite, Léo. Boa noite a todos, em especial ao Henrique André, ao meu lado aqui, o cheiroso Álvaro da Mel. Esses são detalhes que você pode omitir. Vamos nos ater à bola. 6:09, então, já quase apresentados aqui pelo HG, Henrique André. Tudo bem, Henrique? Tudo bom, Léo? Boa noite para quem tá acompanhando a turma do bate-bola. E esse cheiroso aí, quem tá acompanhando no YouTube, infelizmente não consegue ainda sentir o cheiro, só ver as imagens, né, Léo? Ainda, mas daqui uns dias vai ter isso também. E o Álvaro Damião, chegando com as informações do Galo, em véspera de um dia muito, mas muito importante, Damião. Boa noite. Boa noite, um abraço pra você. Arrombaram meu carro ontem. Eu falei, roubado e fedendo aí não dá, né, velho? Pelo menos andar cheiroso. Vou levar andar perfume, arrumadinho, né, você pelo menos espanta o mal olhado. Tudo bem, Léo, tem que levar assim, tem que ser assim, né, Léo? Tem, mas do Galo? Vamos. Técnico Luiz Felipe Scolari comandou um treinamento agora à tarde, mas antes de falar do treinamento e do time que joga contra o Grêmio no sábado, falar da SAF do Atlético, porque começa amanhã às 8 horas da manhã a votação. É um dia importantíssimo para o Atlético, que começa amanhã às 8 horas e vai terminar na sexta-feira às 18 horas, Henrique. É isso, e a votação acontecendo de forma presencial e também de forma remota, né? Aquele conselheiro que não puder ir até a sede do Atlético vai poder fazer dar o seu voto de forma remota. Lembrando que para que a SAF seja aprovada, serão necessários 2/3 dos votos. Isso significa 273 de 409. O Atlético hoje tem 414 conselheiros ativos, né? 5 deles estão licenciados, então, por isso 409 conselheiros. Com 273, então, o Atlético tem essa aprovação da sua SAF. O clube, na tarde desta quarta-feira, ele enviou um documento, né, aos conselheiros, Léo. O WhatsApp deu aquela travada aqui na parte da tarde, mas quem não recebeu já está recebendo no WhatsApp detalhes do acordo de acionistas, né? O Atlético esclarecendo a SAF com documento. A gente tem uma matéria especial no itatiaia.com.br detalhando esse acordo de acionistas e esse documento que o Atlético enviou aos conselheiros. Eu vou dar um exemplo, né? Desse documento enviado, Léo, os conselheiros, olha só, o documento enviado aos conselheiros também busca elucidar como será a administração da SAF. Por exemplo, a associação que seguiria, né, que vai seguir com 25% da participação, os outros 75% para a Galo Hold, né, que são os investidores que vão participar da compra das ações. O Atlético, a associação teria poder de veto em algumas situações, como a mudança de símbolos, cores e o hino. O clube também poderia vetar alienação de bens e mudança de finalidade da cidade do Galo, por exemplo. Então, a associação vai continuar ativa em alguns pontos e isso tudo está explicado nesse documento que fala sobre esse acordo dos acionistas. Como o Álvaro disse, a reunião começa amanhã, a votação 8 da manhã e termina apenas na sexta-feira. Mas a expectativa é que o sim ou não, né, ele aconteça já nesta quinta-feira. Então a gente tem essa expectativa, o Atlético tem essa expectativa, mas tem também, Léo, uma ala que não concorda que essa votação seja feita amanhã. Inclusive, algumas ações já estão acontecendo para tentar adiar essa votação e hoje foi a vez do conselheiro Paulo Neme, que entrou com essa ação para tentar adiar a votação. Ele elucidou ali alguns pontos, ele vê alguns conflitos e a gente também fez matéria, está no itatiaia.com.br. Por enquanto, votação mantida e a Itatiaia vai estar acompanhando de perto, porque vai ser um dos dias mais importantes da história do Atlético. Pode se transformar, inclusive, no dia mais importante do Atlético, se a gente tirar os títulos importantes nesses momentos para o torcedor, mas é uma mudança muito importante para o clube e é importante que ela seja transparente. É importante que os conselheiros estejam bem cientes do quanto, porque tem dois lados nisso aí. A gente precisa respeitar a maioria que a gente tem visto que quer a aprovação da SAF, mas você também tem que respeitar as pessoas que se colocam contra ou que questionam, faz parte. Um conselho bom é um conselho que questiona. Só que é importante entender todo o processo até para se colocar contra. Sim. Então, esse documento que receberam e que está no itatiaia.com.br, para você, torcedor, que clama, e a gente também, muitas vezes, que a gente queria, né, HG, mais transparência, a gente quer as informações de como vai funcionar, neste documento tem muita coisa, para que o conselheiro que vai lá definir o futuro do clube, ele esteja muito ciente de que
vai funcionar dessa maneira e que ele esteja muito ciente da atual situação do clube, que precisa que isso aconteça, financeiramente. Não é o ideal. Eu acho que não é como o Atlético sonhou esse momento da SAF, né? Quando começou todo o projeto do Galo campeão brasileiro, o time que estava ganhando tudo e muito investimento. Mas o Atlético começou a sofrer com juros, o Atlético teve problemas no seu planejamento de futebol, casa neste momento com o questionamento do time, a torcida está chateada com o time. Então isso tudo gera, né, neste momento, mas é importante que o Conselho do Atlético saiba separar as coisas. Uma coisa é você tá pé da vida com o trabalho do Filipão até agora, com a chegada do Filipão, com o rendimento do time, com escolhas da direção, isso tudo faz parte. Mas é importante neste momento que todos os conselheiros pensem no Atlético, no bem do Atlético. Então que todos estudem o documento e que amanhã vão lá exercer o seu direito. O grande problema, Léo, é estudar o documento em pouco tempo, porque esse acordo de acionistas ser entregue um dia antes da votação, são sei lá quantas páginas, 60 páginas, 50 páginas, sei lá quantas, é muito pouco tempo. A gente corre o olho ali, Léo, e você lê uma vez, duas vezes, três vezes e, sinceramente, tem seríssimas dificuldades para entender um monte de coisa lá, porque tem muita coisa que está no juridiquês, né? Se eu não estiver enganado, o Cruzeiro teve uma situação dessa também, não teve? Quando foi passar a SAF, que conselheiros do Cruzeiro pediram mais tempo. Para analisar. Eu acho que teve uma situação dessa também. É claro que lá no Atlético deve ter alguém, o próprio Bruno Musi, pode ter uma resposta na ponta da língua para justificar que esse acordo tenha sido apresentado um dia antes, mas sinceramente é muito pouco tempo para analisar algo tão importante que vai gerar uma mudança para muitas e muita bom. Daqui para frente, por todo o sempre, né? Mas eu acho muito pouco tempo para análise. Mas enfim, independente de ser contra ou a favor, o que demonstra, Léo, é que a curto prazo não me parece ter outra alternativa. A curto prazo não me parece ter outra alternativa. Fluxo de caixa durando só até o mês que vem, precisando de uma injeção de dinheiro agora. Então, seguramente será votado e será aprovado. 6h16, deixa eu dar o recado da Nova Safra aqui. Vocês sabiam que nas lojas da Nova Safra tem oferta exclusiva a semana inteira? Confira algumas aqui, ó. Farinha de trigo super branca especial para panificação Graziella, 25 quilos, R$ 104,90. Chocolate em pó, 50% cacau Qualimax, 1 quilo, R$ 29,99. Calda para umedecer bolos Pastry Pride. Ah, Leozão, 1 litro, R$ 11,99. Ofertas válidas somente nas lojas físicas, na Ceasa, em Contagem, nos pavilhões A e V. Atendemos pessoa física e jurídica. Eu falei da Nova Safra. 6h17, Álvaro. O Filipão comandou o treinamento, agora falando do time que joga contra o Grêmio. Agora à tarde, a gente não tem acesso a esse treinamento. Amanhã, quinta-feira, o Atlético treina novamente e viaja à tarde. Treina pela manhã, viaja à tarde em voo fretado para Porto Alegre. O técnico Luiz Felipe Scolari, para o jogo contra a equipe do Grêmio, ele poderá ter o Pavon e o Bruno Fux. Eu até cheguei a falar o Zaratio no Rádio Esportes, mas depois conversando aqui com o nosso Henrique André, o Zaratio acredito que seja cedo ainda para o retorno dele. Mas o Pavon e o Bruno Fux, que estavam no departamento médico já na transição, o Pavon por causa de uma pubalgia e o Bruno Fux fase final de uma recuperação de uma lesão muscular, podem ser opções do técnico Luiz Felipe Scolari para o jogo contra a equipe do Grêmio. O Atlético não poderá contar com Guilherme Arana, ele foi expulso na partida última contra o Goiás, não poderá contar com Gemerson e com Vargas, levaram um terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Mariano e Bataglia, que cumpriram suspensão contra a equipe do Goiás, estarão liberados. O Atlético tem uma sequência pesada no Campeonato Brasileiro, mas pode ser que tenha uma preocupação logo agora na frente. O que é? O Atlético tem marcado para sábado, sem ser esse no outro, às 21 horas no Independência, o clássico contra o Flamengo. Só que o América se classificou na Copa Sul-Americana, o primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino é em Belo Horizonte, sem data confirmada. E se marca o jogo do América, se a Sul-Americana, que prevalece, marca o jogo do América para cima do jogo do Atlético. O estádio é do América. Então o Atlético pode ter um problema já na semana que vem. Se o jogo for dia 1º, o América vai ter que jogar no sábado contra o Palmeiras. Esse é o grande problema. Agora, se o jogo do América for dia 2 ou dia 3, aí o América pode jogar no domingo. Então essa é a expectativa, né? Que a Conmebol não marque no dia 1º. Só para acrescentar a informação, o Galo viaja na sexta-feira de manhã. Nosso grande Fabrício, assessor lá do Atlético,
está informando a gente aqui. Então, viajando para Porto Alegre na sexta pela manhã. E olha só, para a gente arrematar aqui, inclusive, momentaneamente, o assunto SAF, porque a Itatiaia está muito em cima, acompanhando tudo o que está acontecendo, o Atlético acaba de emitir uma carta aberta aos conselheiros. Ela está um pouquinho extensa, vou tentar ser mais rápido aqui, mas para passar para vocês o que o Atlético acaba de emitir, uma carta aos conselheiros, uma carta aberta ao Conselho Deliberativo. A proposta da SAF do Galo está na mesa para que vocês decidam o nosso futuro. Entendemos que seja oportuno nesse momento, que antecede a votação, estabelecermos um compromisso com transparência e franqueza daquilo que desejamos fazer com o nosso Galo, obedecendo sempre princípios da ética e boa governança. Em primeiro lugar, nosso propósito é o de construir um clube que caminhe da forma sustentável, sem deixar de ser cada vez mais vencedor. Não podemos e não queremos esquecer nossa história, nossas conquistas e muito menos nosso orgulho de ser o maior clube de Minas e um dos maiores do Brasil. Até hoje fizemos tudo que esteve ao nosso alcance. Há muitos anos ajudamos o clube em momentos difíceis e importantes, como vocês bem sabem. Agora temos de buscar o caminho da sustentabilidade e a SAF é a única opção que entendemos possível para isso. É claro que não acontece do dia para a noite, sobretudo em um país onde rapidamente os juros dispararam de 2% para 13,4%. As condições econômicas impactaram e continuam a impactar duramente a vida do clube. A despeito dos obstáculos que se apresentam, contudo, é preciso continuar sonhando e realizando. Temos consciência disso. Essas dificuldades não nos impediram, por exemplo, de construir a Arena MRV, que é a mais moderna e tecnológica da América Latina e representa um exemplo concreto do futuro grandioso que desejamos construir para o Galo ao lado de vocês. O sentimento é um só. Somos todos atleticanos e ninguém é a prova de falhas. Já erramos no passado em nosso entusiasmo de transmitir à torcida uma visão empresarial, que é diferente da realidade do futebol. Aprendemos com isso e continuaremos a aprender mais a cada dia. Nas palavras de Churchill, não temos nada a oferecer senão sangue, trabalho, suor e lágrimas. Nosso desejo é que o sangue e suor sejam dos nossos jogadores, o trabalho dos dirigentes e dos funcionários e as lágrimas de alegria dessa inigualável massa atleticana. Assinado Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin. Esta carta acabou de ser publicada, uma carta aberta ao Conselho Deliberativo do Atlético, li na íntegra aqui para que principalmente você atleticano, você atleticana tenha ciência. 6h22. Hoje tem mesa redonda do Galo, inclusive a SAF vai estar muito em pauta, né, o Henrique André? Pois é, vamos